Então, em Atos 10, irmãos, conta uma história de Pedro. Pedro, nessa época, ele era a pessoa que estava ali falando pelo Senhor, né? Que foi usada pelo Senhor ali como enviado de Deus para poder guiar o povo, para poder guiar os irmãos ali, né? Os irmãos naquela época. Então, ele teve um sonho, irmãos, muito interessante. Acho que boa parte que conhece sobre essa história. Eu vou ler Atos 10 inteiro, tá? Só para vocês perceberem como vai ter versículo. Mas eu vou tentar destacar algumas coisas. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Aqui a gente vê um homem de contínuo com uma oração, um homem com viver reto, né? Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, um anjo, e ele teve uma visão, irmãos. Cornélio, fixando os olhos, possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O Senhor atentou os ouvidos para ele ali. Agora envia mensageiros a Jope, né? Então ele pediu para mandar 2 mensageiros. Vou tentar ir um pouco mais rápido, senão vai demorar, irmãos. 2 mensageiros. E ele fala claramente, ele está hospedado com Simão, curtino, cuja residência está situada à beira-mar, no 6. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos, e vamos lá, vamos destacar algumas coisas, irmãos. Ele ouviu e já chamou. Olha o que ele fez, irmãos. Ele agiu. O Senhor falou, chama, ele já ouviu e já executou. Que estava em seu serviço. E havendo contado tudo, enviou-os a Jope. Olha o que estava acontecendo em paralelo, irmãos. Lá em Pedro. No dia seguinte, indo eles a caminho, já estando perto da cidade de Pedro, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Ele ficou muito feliz. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez veio a voz e lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso, irmãos, 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Isso aqui não tem nada a ver ainda com Cornélio, tá? Isso aqui foi a experiência de Pedro ali, sozinho, enquanto ele orava. E nesse meio tempo, os homens estavam vindo. Mas é interessante a gente ver como o Senhor estava agindo, irmãos. Eu sempre desfrutei desse trecho, entendendo da religião, que aqui Pedro usou de toda a sua história. Nunca comi um animal imundo desse jeito. E o Senhor falou para ele, o que Deus purificou, não consideres comum. O Senhor deu mas é estranho isso, irmãos. Se a gente parar também, era estranho, porque o Senhor tinha guiado o povo a não comer esses animais imundos, certo? Estava lá no Antigo Testamento. Por que o Senhor fez isso 3 vezes, de maneira insistente? A gente vai entender. Enquanto Pedro, 17 agora, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, então ele estava ali, em dúvida, questionando: poxa, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Que eu tenho que comer agora animal imundo? Estava ali, buscando entender essa visão, né? Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagaram se estava ali hospedado por Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Olha aqui a palavra que o Espírito disse a Pedro, irmãos. Isso aqui, ele recebeu a palavra ali profética. Deus falando diretamente com Pedro, falando: Pedro, né? Estão aí 2 homens que te procuraram. Levanta-te, pois, desce e vai com ele, nada duvidando, porque eu os enviei. Irmão, o Senhor deu uma ordem aqui para Pedro: levanta, pega, vai com eles, nada duvidando, porque foi eu que te enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui vieste.
Deve ser interessante, né? Eles foram ouvidos pelo Senhor, amando do Senhor, né? Cornélio, através de Cornélio, e Pedro, amando do Senhor, um deve olhar para ele e falar assim: não, já sei o que você quer, eu estou indo com você. Olha que rico, irmãos. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, mandou a gente vir, né? Ouvir as tuas palavras. Olha aqui, ó. Eu estou tentando ir rápido, mas não posso não. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Ele foi instruído a ir lá ouvir as palavras. Ouvir as palavras que o Senhor estava falando através de Pedro naquele momento. Irmãos, até que esse momento, só os judeus ouviam. Só entre os judeus, só entre o povo de Deus, né? Não era acessível aos gentios. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, irmãos, levantou-se e partiu com eles. Também, outro detalhe interessante, também alguns irmãos. Aqui ele chamou 6 irmãos que habitavam em Jope e foram na sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Isso aqui, irmãos, me chamou muita atenção. Ali, Cornélio estava querendo exaltar o homem, mas Pedro virou e falou assim: não sou eu. Eu sou um homem só, eu estou trazendo aqui a palavra. Irmãos, o enviado de Deus é um homem que traz a palavra. Nós temos que crer nisso. Depois a gente vai ver em Tessalonicenses, a gente já tem visto, né, que quem crê, as coisas recebe, né? Oh, Senhor Jesus. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. Então tinha um grupo de irmãos com eles ali, irmãos, em Cornélio. A quem se dirigiu dizendo, aí eu queria destacar isso aqui, irmãos. O Senhor mandou Pedro ir lá falar. Pedro, eu não vi aqui a orientação do que falar. Talvez eu falaria do meu sonho se eu fosse Pedro, porque foi algo muito rico, né? A experiência dele. Mas olha o que ele falou, irmãos. Vós bem sabeis que é proibido algum judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aqui houve a revelação daquele sonho. Quando o Senhor falou para ele, mata e come, ele não estava preocupado se era comida, se era imundo e tal. Ele estava simplesmente dizendo, os gentios também vão receber a palavra. Os gentios também, mesmo considerados como imundo, a palavra vai chegar neles. Detalhe, irmãos, somos nós. A não ser que tenha algum judeu aqui entre nós, né? Mas somos nós, né? Ou seja, para essa palavra chegar até nós, tudo isso teve que acontecer. Aleluia por isso. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, né? Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio. Aí ele explicou do sonho, né? Que faz 4 dias e a tua oração foi ouvida. Vou dar um saltinho aqui. Manda, porém, chamar. Pedro explica novamente, né? A Bíblia é bem enfática e bem rica nesses detalhes, né? E aí o 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Irmãos, olha que rico. Tudo que foi ordenado da parte do Senhor. O Senhor falou para Pedro, a gente viu, Pedro, vai lá e fala. E Cornélio virou e falou assim, Cornélio, atenta a tudo que o servo Pedro falar, né? Então falou Pedro dizendo, aqui que eu queria destacar, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus em Nazaré. Irmãos, Pedro não está nada mais, nada menos aqui do que pregando o evangelho para eles. Vocês perceberam? Ele está contando a história, falando, ó, Jesus veio, Jesus morreu, João Batista foi o precursor,
né, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, perdurando no madeiro. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele nele crê, recebe remissão de pecados. Irmãos, eu olhei isso aqui e falei assim, eu acho que a gente precisa começar a falar isso para todo mundo. Irmãos, esse é o evangelho da graça. O evangelho ali que estava chegando para essas pessoas e falando, olha, Jesus morreu pelos judeus, e eu estava lá, eu dei testemunho, eu vi. Irmãos, era o que ele tinha visto, né? E ele transferiu ali, e detalhe, foi isso que Jesus pediu, foi isso que Deus pediu para ele falar, né? Porque lembra que foi Deus que falou, vai lá e fala. E Cornélio virou e falou assim, tudo que você falar, atentarei. Ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo, irmãos, caiu sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, os irmãos que estavam com Pedro, lembra que tinham 6 irmãos que ele pegou e falou, não vou sozinho não, vem comigo. Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Irmãos, o evangelho chegou para nós nesse momento. Aleluia! O Espírito Santo chegou aos gentios, né? Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água que não seja batizados esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então vamos batizar, né? Já que creram, receberam, vamos batizar. E os ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Então os irmãos ali pediram, fica aqui com a gente, para a gente ganhar mais. Irmãos, olha o que o Senhor fez, né? Que rico. O Senhor deu a visão a Pedro, conduziu ele até os gentios e chegou até nós nesse momento. O Espírito ali eles receberam, e a partir daqueles momentos, né? O evangelho não era só para os judeus, agora é para nós também. Chegou até nós. E eles receberam ali, né? Mas irmãos, mas junto com eles tinham 6 irmãos, né? 6 judeus, vamos dizer assim, 6 da circuncisão, né? Como ele chama aqui. Aí, esses 6 viram, irmão, você viu como fala deles? Os 6 que viram, que estavam ali perto, que receberam a palavra, que viram o Espírito descer sobre os gentios, qual foi a reação deles? Destacar aqui, 45, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro, admiraram-se. Irmãos, eles estavam admirados, porque isso não acontecia, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles admiraram, porque eles viram, eles estavam perto.